Esse é um vídeo de solução dos exercícios e desafios da aula de C# da parte de Input e Output do nosso curso de Unit 6. Exercício A. Crie um programa para calcular as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão entre dois números informados pelo usuário. Então, eu vou começar criando aqui um projeto do tipo console na pasta Exercise. Esse aqui vai chamar 04A Calculator. Vou deixar aqui no diretório padrão e criar projeto. Beleza, então a gente vai começar pegando os inputs do usuário. Vou fazer aqui write, digite o primeiro número. A gente vai armazenar o input dele numa variável chamada number1. Convert.to32, comando console line. A gente precisa fazer a mesma coisa para o segundo número, então console.write, digite o segundo número. Também armazenamos numa variável, essa aqui chamada de number2, convert.to int 2 poly readline. E depois de capturados os dois números, a gente pode já partir para calcular cada operação. Então vou começar mostrando uma mensagem, vou colocar aqui resultado dos cálculos. E aí eu já vou fazer a conta direto no writeLine aqui. A gente não precisa, nesse caso, criar uma variável nova para isso. Então a gente pode mostrar aqui o número 1 e qual é a operação pelo número 2. Então ele vai mostrar ali number1 mais number2 igual, e a gente pode aplicar aqui mesmo a operação. Então eu posso fazer number1 mais number2. E a gente vai fazer a mesma coisa para todas as operações. Então eu vou copiar e colar e só vou alterando. Aqui para a operação de subtração a gente coloca um menos e troca também a operação aqui por sinal de menos. Para a multiplicação a mesma coisa, então vou colocar um x aqui para representar a multiplicação e usar o asterisco. E por último a divisão, então eu vou colocar aqui um caractere de divisão, vou dar um Ctrl C e Ctrl V aqui, igual a number1 dividido por number2. E a gente pode ver o resultado. Então eu vou lá na pasta de exercícios, vou voltar aqui. Esse é o exercício 04A Calculator. E a gente pode executar a operação com .NET Run. Então vamos supor aqui 10 para o primeiro número e 5 para o segundo. Então ele vai realizar todas as operações conforme a gente falou. Então 10 mais 5, 15. 10 menos 5, 5. 10 vezes 5, 50. E 10 dividido por 5, 2. Exercício B. Personagem de RPG. Crie um programa para cadastrar os atributos de um personagem de RPG. Primeiro, peça que o jogador informe o nome de seu personagem. Em seguida, peça que o jogador informe os seguintes atributos: pontos de vida, pontos de mana, força, velocidade e altura. Finalmente, apresente as informações do personagem no console. Então vamos começar criando o projeto do tipo console. Vou chamar esse de 04B RPG Character Form. Vamos falar aqui formulário de personagem, tá aqui na pasta. Ok, vamos começar aqui mostrando uma mensagem de boas-vindas. Então vou começar aqui, bem-vindo ao Centro de Cadastros Personagens de RPG. Vamos registrar seu personagem. Então vamos começar com o nome, então vou escrever aqui nome. E aí ele vai ser do tipo string, name, igual a console readline. A gente não precisa converter porque line já retorna uma string. O segundo vai ser o HP, então write HP. Aí eu vou pôr aqui entre parênteses número. E aí a gente vai fazer a variável health points. Aqui a gente precisa fazer um convert to int2, porque a gente vai capturar isso como inteiro. Console.line. Em seguida, os pontos de mana, então MP, então vou fazer aqui console.write MP, parênteses aqui, primeiro. Então mana points, convert to int32, console.readline. Em seguida, a força também número, então int strength, convert to 2 console.line. E a gente pode fazer isso para o restante dos atributos também. Então
Para a altura, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Aqui, então vou começar mostrando o right line, o right, no caso só, né? Altura. Também vai ser um número. Mas nesse caso, a gente quer um número que possa ter casa decimal, porque a altura a gente mede em metros, então pode ser 1,50, 1,60, 1,70. Então vai ter casa decimal, então vai ser do tipo float, eu vou chamar de height. E aqui, pra gente fazer a conversão para float, ao invés de toInt32, a gente usa o comando toSingle, que ele vai fazer a conversão para ponto flutuante pra gente. E aí a gente passa aqui o console.readline. Então, qualquer número com vírgula que a gente escrever aqui, ele vai aceitar nesse caso. E por fim, a gente pode mostrar as informações. Então, vou pôr uma mensagenzinha aqui só para ficar bonitinho, como se ele estivesse processando. Vou pôr aqui processando. E a gente pode utilizar aqui um único writeLine com 3 aspas, como a gente viu nos desafios de string, para a gente poder escrever várias linhas. E aqui a gente pode pôr todos os nossos atributos. Então vou pôr uma mensagenzinha aqui assim, ó, personagem registrado com sucesso. E vamos mostrar cada um dos atributos. Então, e pronto, a gente pode ver então o resultado executando o nosso programa. Eu vou entrar na pasta desse projeto, 04 RPG Character. Vou dar um .NET Run. Tá um pouco aqui. Beleza, então bem-vindo ao Centro de Cadastro de Personagem de RPG. Vamos registrar o seu personagem. Vamos começar pelo nome aqui. Vou colocar o Wizard. Quantos pontos de vida eu vou pôr? 100. De mana, 300. Força, ele vai ter pouco. Velocidade, 10. E altura, vamos pôr que ele tem 1,75. E aí, quando a gente preencher o último, ele aparece processando. E no fim, ele mostra todas as informações aqui pra gente, conforme a gente preencheu. Exercício C. Crie um programa que calcule a porcentagem de um número escolhido pelo usuário. Primeiro, peça que o usuário digite um número. Em seguida, peça que ele digite a porcentagem a ser calculada, de 1 a 100. Mostre no console o resultado. Então, para o exercício de porcentagem, vamos começar criando aqui o projeto do tipo console. Vou chamar de 04C percentage. E vamos começar pedindo os inputs aqui dos dois valores que a gente precisa. Começando pelo número. Então a gente pode pôr aqui numa variável number. Convert to 32. Console.readline. Em seguida a gente pergunta a porcentagem. Então write. Vamos colocar aqui digite a porcentagem. Vamos pôr entre parênteses. O usuário saber que é de 1 a 100. E vamos armazenar isso numa variável também. Então, percentage convert.to em 2 console.readline. Beleza. E aí numa terceira variável vamos fazer o cálculo. Então a gente pode chamar essa variável de result, que vai ter o resultado do nosso cálculo. E para ter a porcentagem a gente pode calcular o número multiplicado pela porcentagem dividido por 100. Como se fosse uma regra de 3 mesmo aqui. Então, percentage dividido por 100. Isso vai dar a porcentagem desse número pra gente. Então, vamos colocar aqui writeLine e mostrar esse resultado. Então, vamos começar mostrando a porcentagem em si. Então, percentage. Aí vamos pôr o símbolozinho aqui, porcentagem. D e o número. Então, a porcentagem. Então, se a gente digitar 10 aqui, ele vai mostrar 10% D e o número que a gente quer. E o resultado, a gente mostra a variável result. Então isso vai ficar assim, ó. Para a gente executar, vamos entrar na pasta 04C percentage e executamos com .NET Run. Então ele vai começar perguntando o número. Vamos supor aqui o número 1000, que vai ser bem fácil da gente ver o resultado, se está correto ou não. E vamos supor 15% de 1000. Então 15% de 1000 é 150 como esperado. Se a gente executar de novo, um outro valor vai dar o resultado correto também. Então vamos pegar aqui 500 e vamos pegar 50% de 500, que vai ser 250. E a nossa aplicação está funcionando como esperado. Exercício D. Considere um jogo em que o jogador recebe uma pontuação a cada partida. Crie um programa que receba a pontuação das últimas 5 partidas e mostre a média de pontos do jogador. Então vamos começar criando aqui o projeto do tipo console e a gente vai chamar de 04D, chamar de points average, que a gente vai calcular aqui a média dos pontos, certo? Ok, vamos começar com o enunciado aqui. Vou escrever uma mensagenzinha falando: digite a pontuação das últimas
partida. Beleza, então a gente começa perguntando a partida 1, vamos fazendo isso partida por partida. Então, partida 1, e a gente vai criar uma variável aqui, vou chamar de score, que é a pontuação, e a gente vai converter aqui para int 2 o input do usuário. Então, console.readline. Aí a gente vai fazer o da partida 2. Então aqui, write partida 2. E aqui a gente não precisa criar uma variável nova. A gente já pode somar nessa variável todos os pontos que o usuário foi inserindo. Então a gente já pode colocar direto na variável já existente. Só que aí a gente não quer perder o valor anterior. Então a gente vai somar a pontuação atual, que é o score atual, com o que o usuário digitar. Então a gente pode fazer esse cálculo direto aqui. Como o convert to int32 já vai retornar o número pra gente, baseado no que o usuário digitou, a gente pode fazer essa chamada e já fazer a operação de soma aqui, sem problema nenhum. Então aqui console.readline. Então o que o usuário digitar através do console.readline vai ser convertido para int por causa desse comando, e esse valor convertido já vai ser somado com a pontuação anterior. Então o score passa a ter a soma da pontuação das duas partidas até o momento. E a gente vai fazer a mesma coisa para todas as outras partidas. Então pode inclusive copiar e colar da linha de cima e ir repetindo esse processo. Ok, tendo calculado agora toda a pontuação, a gente pode simplesmente mostrar a média. Então, para a gente calcular a média, a gente precisa dividir o número total de pontuação pela quantidade. Então, a gente sabe que são 5, então a gente simplesmente divide score por 5. Então, já vou fazer isso direto no console aqui, mostrando o resultado na tela. Então, vou colocar aqui a média de pontos é 2 pontos, e aqui mesmo a gente pode fazer score dividido por 5. Então vamos ver o resultado aqui. Vou entrar na pasta do projeto, então cd 04d points average. Vamos executar com .NET Run. Então ele começa com a mensagem de boa-vinda e vamos colocar aqui as pontuações. Então vamos para a partida 10, vamos supor que foram 10 pontos, foram 7 para a segunda partida, 8 para a terceira, 9 para a quarta e 10 também para a quinta. Isso deve dar uma média 8 ali mais ou menos, 8.5, 8.8. E aí a gente pode ver que o resultado acaba sendo 8. E aqui é importante a gente entender que, como a gente está lidando com números inteiros, ele não vai levar em consideração as casas decimais desse cálculo. Então, se aqui a média for 8.5, 8.8, esse valor vai ser cortado e ele vai usar só o valor inteiro disso, que vai ser o 8. Então, aqui não vai ser muito preciso. E caso a gente queira mais precisão, a gente pode usar um float para fazer esse cálculo. Mas para o exercício aqui já é suficiente. Exercício E. Crie um programa que calcule o tempo necessário para percorrer uma distância. Primeiro, peça que o usuário informe uma distância em quilômetros. Em seguida, peça que o usuário informe uma velocidade em quilômetros por hora. Mostre no console quantos minutos são necessários para percorrer a distância informada. Vamos começar esse exercício então criando aqui o projeto dentro da pasta Exercise. Eu vou chamar de 04E. Aí o tempo de percurso, vou colocar aqui Travel Time. É um melhor nome, mas vai ser suficiente. Vamos começar mostrando uma mensagem, vou pôr aqui console.writeline, calculadora de tempo de percurso. Então aqui primeiro a gente quer saber a distância em quilômetros, então vamos perguntar para o usuário, pedir para ele digitar a distância. Vou colocar aqui km para ele saber que é em quilômetros. Então vamos criar aqui a variável distance. O int mesmo, convert.toInt32 console.readline. Em seguida a gente quer saber a velocidade, então vou colocar aqui write, digite a velocidade, aqui vai ser em quilômetros por hora, e aí vamos colocar aqui speed. Line. Ok, então o cálculo de velocidade vai ser, então vamos colocar aqui o tempo, né? Time vai ser igual a distância dividido pela velocidade, basicamente. Mas aqui tem uma certa pegadinha no enunciado que ele quer saber em minutos, ele não quer saber em horas. E a gente capturou aqui a velocidade em quilômetros por hora. Então, para a gente converter esse tempo de horas para minutos, a gente pode simplesmente multiplicar tudo por 60. Então, ele vai calcular aqui o tempo
em quilômetros por hora e a gente multiplica por 60 para obter em minutos. E a gente pode colocar aqui o resultado numa mensagem console.writeLine. Vamos escrever aqui, são vários, colocar o tempo aqui, time, minutos para percorrer, aí a distância, vamos pôr aqui km, né, distância, né, que é o nome da variável, vamos pôr a velocidade aqui, ó, a tantos quilômetros por hora. Beleza, vamos executar esse aqui, então vou entrar lá na pasta do projeto, voltar em exercise, cd 04e travel time, usar o comando .NET Run. Então vamos lá. Então, supondo que a gente queira percorrer 500 km e a gente vai numa média de velocidade de 100 km por hora. Então, vão ser necessários 300 minutos, o equivalente a 5 horas, para a gente conseguir percorrer 500 km a 100 km por hora. Então, correto o cálculo. Aí aqui a gente tem que ficar atento com a precisão dos valores, porque se o resultado for um valor quebrado, ele vai dar uma minutagem imprecisa. Vamos supor o seguinte, então vamos executar aqui, vamos supor que são 250 km e a gente está indo a 50 km por hora, 55, para não dar um valor tão redondo assim. Ele vai dar aqui 240 minutos, mas vamos fazer na calculadora aqui se esse resultado está certo. Vamos fazer o seguinte, 250 dividido por 55 vai dar cerca de 4 horas e 50 minutos. Se a gente multiplicar isso por 60, vai dar em torno de 270 minutos. Então por que aqui deu esse resultado 240 tão impreciso? De novo, porque o cálculo, quando a gente está utilizando inteiro, ele não leva em consideração as casas decimais. Então quando a gente chegou nesse valor de 4,54, o nosso código cortou tudo depois da casa decimal, então ele só multiplicou 60 por 4, e vai dar 4 horas, vai dar 240 minutos. Se a gente quiser a precisão que a gente precisa nesse programa aqui, a gente vai ter que usar o tipo float. Então a gente pode mudar a nossa tipagem aqui para tipo float, e aí esse código ficaria mais preciso. Então se a gente fizer aqui a mesma execução, passando 250 km a 55 km por hora, aí ele vai dar um número mais preciso aqui de minutos, inclusive com casas decimais. E aqui, é claro, como a gente está fazendo o toInt32, ele vai converter tudo que a gente digitar aqui para inteiro. Então, se a gente digitasse alguma distância com casa decimal, ele não funcionaria. Então, para isso funcionar também, a gente pode colocar aqui o single para ele aceitar valores com casa decimal. E aí a gente poderia fazer algo como por 150 km e 50 metros a, vamos por 10 km por hora. E aí ele faria o cálculo aqui pra gente. E com isso a gente encerra então o vídeo de solução dos exercícios dessa aula. E é claro, se ficar qualquer dúvida, fica à vontade para deixar no comentário que eu vou tentar ajudar você. E eu vou ficando por aqui. Valeu!